passando aqui hoje para falar sobre o tempo. Não queira atrapalhar o tempo de Deus. O tempo do Senhor, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. O tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida. Existe um tempo determinado para tudo acontecer. Então, se você está aí hoje pensando, como vou começar meu ministério? Como vou começar meu chamado? Será que o Senhor realmente me chamou? A pergunta hoje para você, de Deus, para o teu coração é: filho, acalma o seu coração, porque o Senhor é aquele que promete e cumpre. Ele jamais deixa uma obra incompleta. Ele jamais lança uma palavra sem deixar ela vazia. Ele jamais vai deixar um fio solto por aí e você sem saber de nada do que está acontecendo. O primeiro passo para começar o seu chamado, para começar o seu ministério, é orar e esperar no Senhor. Não queira interromper os processos que você vai passar. Não queira interromper algumas coisas que você precisa passar. É por isso que existe um tempo para tudo se cumprir na nossa vida. Há um tempo do Senhor nos curar. Há um tempo de curar feridas, de curar marcas, curar as marcas do passado, de curar as feridas, as lembranças do passado. E hoje eu estava aqui, eu estava me lembrando, o Espírito Santo, ele me fez lembrar do dia que eu e o meu esposo, nós fomos para a aula de batismo. Sabe, foi um dia marcante, muito marcante. E depois da aula de batismo, o pastor ele deu um papel. E nesse papel estava dizendo assim, ele disse: agora vocês aí escrevam uma parte do seu testemunho, pequena coisa, assim, bem simples, só para poder nós ficarmos aqui, né? Vai ficar gravado. Quando você quiser ver, se sentir fraco, desanimado, sabe, sem esperança nenhuma, vem aqui ver, dá uma olhada no seu testemunho, peça aqui para poder ler aquilo que você escreveu e isso daí vai te dar força novamente. Você vai ser edificado através daquilo que você escreveu. Eu peguei aquele papel em branco e comecei a escrever algumas coisas. E eu escrevi um pequeno testemunho da minha vida. E nesse testemunho, eu coloquei: o Senhor firmou os meus passos numa rocha. Colocou um cântico na minha boca. Gente, eu não sabia. Ele me deu na minha mente dizendo: o Senhor firmou os seus passos numa rocha. Deus firmou os meus passos numa rocha. Ele me tirou de um lugar de lodo e de lama e colocou os meus pés em uma rocha. Imagina, eu nem conhecia a Bíblia. Como que eu escrevi isso? Foi o próprio Espírito Santo, com certeza, que me deu. E eu escrevi uma parte do meu testemunho, onde eu disse que eu fui prostituta, que eu fui garota de programa por algum tempo. Eu não sabia, o que eu não sabia é que ele iria contar esse testemunho. E depois que nós escrevemos e entregamos, ele falou assim: então, amanhã, no dia do batismo, nós vamos ler esse testemunho. E eu me assustei muito, porque eu sentia muita vergonha do meu passado. Existiam muitas cadeias ainda na minha vida. Existiam muitas cadeias, existiam muitos grilhões que me prendiam, muitos cadeados ainda que me prendiam, que me aprisionavam. Existiam muitas marcas, muitas lembranças do passado. É por isso que eu tinha aquela vergonha toda de falar quem eu fui. Mas o falar sobre quem nós fomos é muito importante. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus, ele precisa ser glorificado na nossa vida. Tem pessoas que precisam saber um pouco da sua história para saber não quem você era, mas para saber quem Jesus é e que ele é o mesmo, que ele não muda, que se ele fez na minha vida, se ele fez na vida do meu esposo, ele também vai fazer na sua vida, que está aí assistindo esse vídeo hoje. Ele também pode fazer na vida da sua filha, do seu filho, do seu marido, na vida do seu familiar que você tem orado tanto tempo e às vezes você pensa em desistir, em parar de orar porque não acredita mais. Ele vai fazer porque ele é fiel, mas há uma necessidade de esperarmos esse tempo de Deus chegar. E por que eu sentia tanto essa vergonha? E a finalidade desse vídeo é para isso. Por que eu sentia tanta vergonha de falar do meu testemunho? Afinal, já estava na igreja. Afinal, eu iria me batizar. Por que eu sentia tanta vergonha do pastor contar um pedaço do meu testemunho? É por isso que eu fui até ele e falei: pastor, pelo amor de Deus, não conta nada do meu testemunho. Ele disse: filha, fica despreocupada que eu não vou te envergonhar. Já que você não está confortável, eu não vou falar sobre isso. Ele me respeitou.
Mas o que eu quero falar é sobre cura na alma. Quando nós somos curados, não existe vergonha, não existe medo de alguém falar sobre um assunto, ainda que seja o assunto mais difícil para você. Porque não existe mais dor. A dor não existe mais. Existe uma marca sim, existe uma lembrança sim, existe uma cicatriz sim, mas a cicatriz, quando você coloca a mão na cicatriz, ela não dói mais. Você lembra do que aconteceu, mas você não sente dor, você não sente nada sobre aquilo dali que você viveu um dia. É aí que você percebe quando você é curado. Isso levou um tempo. Isso não foi essa cura, sabe? Ela não chegou do dia para a noite na minha vida, ela não chegou depois do batismo, ela não chegou de um ano para o outro, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos de convertida, não. Essa cura levou um tempo. Para eu poder falar sobre esse assunto, demorou um tempo. Mas só hoje que eu entendo, só depois de algum tempo para cá, não a partir de hoje, mas depois de algum tempo pra cá, eu comecei a me abrir, porque o Espírito Santo é que disse isso pra mim. Você precisa falar do que eu faço, você precisa falar que o meu poder é o mesmo, que ele não muda, que eu não mudo, que eu nunca vou mudar. E aquilo que eu fiz na sua vida, na sua história, uma história de fracasso, uma história perdida, uma história frustrada, uma pessoa que estava na lama, como escrevi no testemunho, mas hoje uma história restaurada para a glória de Deus. Quando você é curada, você não tem vergonha de falar, você não tem vergonha de falar do seu passado, você não tem vergonha de falar do que aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu coração foi curado, porque você recebeu cura naqueles lugares tristes, naqueles lugares vazios, naqueles lugares áridos dentro do seu coração, porque não existe mais dor, não existe mais sangramento. Quando você olha, apenas existe cicatriz daquilo que um dia você foi, mas que o médico dos médicos te curou de dentro para fora, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que outras pessoas que hoje estão se perguntando assim, para mim não tem jeito, para mim não tem saída, eu não posso, a minha família era assim, o meu passado era assim. E eu vim aqui através desse vídeo hoje te dizer, para você tem saída sim, Jesus, ele é o caminho que nós precisamos seguir. Mas talvez você diz assim, para mim eu não posso, como que eu vou sair? Apenas abandona tudo e vai, segue até ele, porque ele vai te conduzir no caminho que você precisa seguir. Ele é a luz dessa estrada escura que você está vivendo. Ele é a saída, ele é a água para poder te limpar desse lodo, dessa lama que você estava vivendo. Ele é aquele que vai te secar com uma toalha branca, aleluia, que vai colocar roupa nova, veste nova em você. Ele é aquele que vai curar o seu coração, curar as suas marcas do passado, curar as lembranças que você tem do passado, de um passado de decepção, de um passado triste, de um passado de abandono, de um passado frustrado. Ele é aquele que vai te curar de dentro para fora. E um dia, assim como eu, você vai olhar para aquela marca, para aquela cicatriz e falar, já não dói mais, é apenas uma cicatriz. Aleluia, mas lembrando que ele sempre será glorificado. É por isso que hoje eu não tenho vergonha de dizer quem eu fui. Hoje eu não tenho vergonha, isso não me dói, sabe? Isso não me dói. Por quê? Porque eu sou curada, ei? Um dia você vai ser curada também. Curada para curar alguém que está precisando. Um dia ele vai te levantar também. Sabe para quê? Vai te levantar para você levantar alguém. Você vai levantar muitas pessoas. Você crê? Eu creio que Deus vai te usar como flecha nas mãos do arqueiro. Assim ele vai fazer na sua vida, através da sua vida. O seu testemunho será contado de nação em nação, de geração em geração, para outras pessoas que estão pensando que não tem saída, que não tem solução, que nasceu assim, que cresceu assim, que vai morrer assim. Eles possam mudar o pensamento e dizer, ei,
Que Deus é esse, que se fez na vida dela, que se fez na vida dele, também vai fazer na minha vida. Aleluia. É por isso que o Senhor permite que nós venhamos contar o nosso testemunho, um pedaço da nossa história, para poder edificar outras vidas. Tem pessoas que estão precisando hoje ouvir o que você tem a dizer. Tem pessoas que estão precisando hoje ouvir um pouco da experiência que você teve com Deus. Não se cale, não retenha aquilo que o Senhor fez na tua vida. É porque quando você falar, o nome dele vai ser glorificado. É por isso que o inimigo, às vezes, sabe, ele quer confundir um pouco da nossa mente, dizendo assim, pra que você vai falar? Não tem necessidade de você contar o que você era. O importante não é o que você era, o importante é o que você é. Sim, o importante somos o que nós somos hoje. Mas o mais importante é quem ele é, nome sobre todo nome, aquele que resgata, aquele que levanta o caído, aquele que resgata aquele que está na lama, no lodo, aquele que está caído no buraco. Ele é aquele que tem poder de ressuscitar o morto. Esse é Jesus, é por isso que eu estou aqui hoje falando do meu testemunho. As pessoas podem me criticar, as pessoas podem me apontar, as pessoas podem querer falar, não tem necessidade, como um dia também falaram para Lázaro. Lázaro tinha sido, ele foi ressuscitado, Jesus ressuscitou ele. E aqueles que não entendiam o que tinha acontecido, que não entendiam de experiência com Deus, nunca viveram experiências algumas com Deus, sabe? Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas ele falou, aleluia, ele falou de Jesus. Ele falou que Jesus ressuscitou a vida dele, que era para ele estar morto, mas Jesus chegou naquele lugar e interrompeu aquele velório. Aleluia, assim como ele fez na minha vida, interrompeu aquele velório. Ele também vai fazer na sua vida. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado e outras pessoas vejam que há salvação de almas, sim. Ele não mudou. Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, ele continua sendo o mesmo. Apenas se entregue, abra o seu coração, se dê uma oportunidade, não se preocupe com o tempo, não se preocupe em interromper o processo, em querer acelerar o processo, porque um dia eu também quis acelerar o processo, porque existia uma sede muito grande dentro de mim, eu quis acelerar muito o processo, mas o que aconteceu? Eu acabei me perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque eu desviei o foco. Então, o melhor que você tem a fazer hoje é esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor jamais vão se decepcionar. Não fique afobado, não fique aí, sabe, querendo fazer, mas queira estar no lugar de adoração, queira estar no lugar de entrega, porque enquanto estamos no lugar de entrega, estamos sendo curados aqui dentro. E se nós não formos curados aqui dentro, nós não podemos curar também pessoas que estão do lado de fora. Aleluia, há uma necessidade de você esperar. Ei, aquieta o seu coração, não tenha pressa de começar o teu chamado, de começar o teu ministério, mas espere em Deus, porque Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Aquele que começa uma boa obra, ele não vai deixá-la incompleta de maneira nenhuma. Ele é fiel, o que ele promete, ele cumpre. Ele não brinca de fazer promessas na nossa vida. Ele não brinca de fazer promessas na nossa história, na nossa família. O nome dele é e permanece sendo fiel. É o meu nome, é o nome do Senhor. Assim te diz o Senhor para a tua vida hoje. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa e a sua família. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais alguém que precisa ouvir essa palavra hoje em nome de Jesus. Amém?